Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Sou o Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamento de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui o convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O nosso encontro de hoje vai falar sobre carreira. Diante de uma geração cada vez mais impulsionada e pressionada pela produção intensa de conteúdo, que vive e convive nas redes sociais, cobrada e incentivada ao sucesso profissional e à ascendência social quase que imediatos, como não se deixar envolver por esse mundo glamuroso e de ansiedade constante, principalmente quando a sua atividade, a comunicação, por exemplo, que é o nosso caso, obriga você a conviver com esse mundo, para não dizer o mínimo, dinâmico. E, nesse sentido, como pensar e construir uma carreira sólida, estrategicamente estruturada e, principalmente, estar atento e preparado às oportunidades que se apresentam. Para falar um pouco sobre esses cuidados na construção de carreira, o Comunicação SA recebe Ariane Pereira, uma jovem catarinense que passou por uma mudança radical recentemente. Ela vai contar um pouco essa experiência, assumindo um cargo na área de comunicação internacional. Aliás, ela já estava nesse cargo, mas a grande mudança é que ela acabou expatriada para os Estados Unidos. Ela está hoje na General Motors, nos Estados Unidos. Então, eu dou as boas-vindas a Ariane Pereira, Senior Manager da área de comunicação internacional da General Motors. Seja bem-vindo ao Comunicação SA, Ariane. Obrigada por me receber, Marco. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho, dividir um pouquinho da minha história. Ah, que bom. Olha, Ariane, vamos fazer rapidamente. Você, na verdade, explica para a gente o seu cargo. Você, como Senior Manager de Comunicação Internacional, esse cargo você já estava nele na General Motors e já há algum tempo. E como é que foi essa mudança e por que essa mudança para Michigan, onde hoje você está nos Estados Unidos? Uhum. Eu estou nessa posição desde agosto do ano passado, na verdade, e a minha mudança para os Estados Unidos, de fato, cheguei aqui dia 1º de julho, então faz aí quase 3 meses, né? E até então estava trabalhando à distância. Quando eu fui para essa posição, né, aceitei essa posição no time internacional, a posição já envolvia a mudança para os Estados Unidos, porque é aqui que fica o nosso HQ, né? Vamos dizer assim. Só que, enfim, por questões da pandemia, acho que todo mundo que está tentando tirar um visto de turista americano sabe, né, que as filas estão bastante grandes e para visto de trabalho não é diferente, né? Então, se não me engano, o consulado reabriu só em novembro do ano passado, e aí, enfim, tem uma série de etapas que você tem que passar para poder mudar para os Estados Unidos para trabalhar, né? Então, tem aí todo um processo envolvido, então levou um tempinho até eu finalmente vir para cá. Mas na posição mesmo já estou um pouquinho mais de um ano, mas cheguei agora há pouco aqui nos Estados Unidos, né? 3 meses atrás. Agora, quer dizer, de certo modo, essa mudança para os Estados Unidos já estava no seu radar a partir do momento que você assumiu o cargo dessa comunicação na área internacional, é isso? Sim, sim. Porque, e até talvez seja interessante falar um pouquinho o que eu faço, né, com essas minhas responsabilidades nesse cargo e por que é justamente importante eu estar aqui, né? A GM no mundo ela é basicamente dividida entre 3 grandes operações, né, vamos chamar assim, que é na América do Norte, que é Canadá, México e Estados Unidos, né? Também temos a GM na China e tem os demais mercados que a gente chama de GM International, que é a parte do negócio na qual eu trabalho atualmente, que é basicamente todos esses mercados que ficam fora da América do Norte e da China, né? A liderança, né, os executivos, o presidente, enfim, essas pessoas
que lideram essa parte do negócio, elas ficam nos Estados Unidos, e o meu trabalho atualmente é muito próximo, né, dessas pessoas, desses executivos. Eu, inclusive, lidero, né, o plano de comunicação do executivo da região. Então, a gente sabe que o face a face é importante, né? Então, por isso que é bom eu estar aqui. E com certeza, né, o meu conhecimento da América do Sul, por ter trabalhado alguns anos lá no Brasil, né, com o time da GM na América do Sul, é importante, né, para o meu trabalho hoje em dia. Mas a nossa área, né, vamos dizer assim, está concentrada aqui hoje. Vamos fazer um pouquinho de túnel do tempo, então, já que você está contando dessa sua recente trajetória até chegar aí nos Estados Unidos. Você começou lá na General Motors, ou aqui na General Motors, em 2015, é isso? Isso mesmo, 2015. E aí, como analista júnior em comunicação e comunicação interna. Isso Foi mesmo. por aí. Foi. Fui contratada como analista júnior em 2015, então vai fazer agora, faz um pouquinho mais de 7 anos, né, que trabalho na GM. E a minha carreira toda na GM no Brasil, na verdade, foi em comunicação interna, né? Hum. Enfim, e quando eu cheguei na empresa, a empresa também foi passando por transformações, né, ao longo do tempo. A gente, na época, era responsável por comunicação interna no Brasil, né? Que era o maior mercado da América do Sul, mas os outros países eram separados, né? E passando com o tempo, né? Com a globalização do negócio, com sinergias, né? Que foram sendo identificadas, o negócio foi se consolidando, né? Até que em 2019, se não me engano, a gente virou a América do Sul. E Uhum. com esse passar do tempo, eu fiquei sempre em comunicação interna, mas fui me envolvendo em projetos diferentes, né? Tendo novas responsabilidades e subindo também, né? Antes da minha posição, que é essa que eu estou agora aqui no momento, eu cheguei a virar supervisora da área de comunicação interna, né, na América do Sul, reportando para uma gerente, que você conhece, né, a Selva, que já participou do congresso, né, Isso. compartilhando um pouquinho de tudo de bacana que eles fazem em comunicação interna na GM na América do Sul. É verdade. Mas cheguei a essa posição de supervisora, né, a posição de liderança. Acabei ficando só 6 meses nessa posição, porque acabei vindo aqui para os Estados Unidos, né? Participei de um processo seletivo, realmente. Foi muito bacana, porque eu competi por essa posição com gente do mundo todo, da GM, fora da GM também, né? Enfim, acabei sendo a pessoa selecionada para estar nessa posição e convidada para assumir, né, esse papel. Que legal. Ariane, você, de certa forma, experimentou aí os dois extremos de comunicação dentro da empresa, né? A comunicação interna e a externa. E houve um momento da história em que muitas empresas valorizavam muito a comunicação externa. Hoje, a gente percebe que a comunicação interna ela vem ganhando muita relevância. Como que você analisa esse crescimento da importância da comunicação interna, desse trabalho que hoje pode-se dizer quase que um dos principais, uma das principais atividades da área de comunicação, ou dos pontos focais da área de comunicação. Sim. Eu agora, o meu papel atual é um misto, né? Então, tenho responsabilidade de comunicação interna, mais de comunicação externa também. Mas Uhum. comunicação interna, acho que sempre vai ter esse lugar especial no meu coração, né? Aprendi muita coisa nos meus anos de comunicação interna. E eu acho que não que a pessoa tenha que passar por comunicação interna para ser um bom profissional em outras áreas da comunicação, mas eu acho que é assim um asset, né, que a pessoa pode ter. Uhum. Porque em comunicação interna você faz, em comunicação externa também, mas a minha experiência, pelo menos em comunicação interna, é você fazer de tudo um pouco, né? Uhum. Então você faz endomarketing, que, né, você está falando de produto, e você está falando de produto para uma audiência desafiadora, que conhece aquele produto, que faz aquele produto, né? Então tem isso que você tem que levar em consideração. Você Uhum. gerencia a crise, não? Então, assim, essa super crise aí que foi Covid, depois essa falta de peças mundial, né? Tem muita coisa que você tem que gerenciar na comunicação interna em relação a isso. Você trabalha com relações trabalhistas, né? Que também é um tema muitas vezes bastante delicado, né?
E eu acho que é muito bacana, assim, você fazer eu vejo como um serviço, sabe? Você prestar esse serviço de você informar aquele grupo de funcionários da empresa para dar significado, para dar propósito, né? Para eles entenderem que muitas vezes não é só um trabalho, né? Que muitas vezes através do nosso trabalho a gente está transformando vidas, né? Quando a gente está ali trabalhando dentro da empresa. E eu acho que a comunicação interna tem um papel muito relevante nisso, assim. É, E pois não. eu acho que a pandemia trouxe muito, assim, isso à tona, sabe? Eu acho que desde, né, trabalho com comunicação interna há mais de 10 anos já, né? Então, assim, é praticamente grande parte da minha carreira. E tenho acompanhado um pouco essa evolução, né, que você justamente falou. Mas eu acho que a pandemia exacerbou muito, assim, e mostrou mesmo, assim, que uma empresa que tem, né, uma comunicação interna bem estruturada, transparente, que respeita, né, e valoriza ali o seu quadro de funcionários, vai ter muito mais sucesso, né, financeiro, e de engajamento ali daquele público também. É interessante porque, de certa forma, você passa a entender melhor a estrutura da sua empresa, o propósito da tua empresa quando você trabalha com o seu público interno. E, sobretudo, porque nesses tempos de comunicação digital, o seu público interno é estratégico também, porque ele é um multiplicador de conceitos, de informações da própria empresa também. Hoje, é, esse limite que existia entre os muros da empresa e a comunicação externa, de certa forma, ele está superado, não é mesmo? Ariane, eu vou fazer um intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho nessa conversa que estou tendo com a Ariane Pereira, que é Senior Manager da área de comunicação internacional da General Motors. Estamos conversando porque agora ela fez uma mudança e ela vai falar para a gente um pouquinho daqui a pouquinho sobre essa mudança, como é que foi mudar de vida, deixar o país, casa nova, novos costumes, novas relações, como é isso na carreira desta jovem executiva. Ariane, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Na escola, na sala de aula, nas festinhas. Já aconteceu em vários lugares. Um assobio, uma risadinha, uma mão boba na aula de educação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar pra ninguém. Eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errado era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais. E hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Como queremos ser lembrados? 100 mil mortes em agosto. 200 mil mortes em janeiro. 300 mil mortes em março. 400 mil mortes em abril. Em junho de 2021, a marca das 500 mil pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Brasil. Este número representa mais de 13% de todas as mortes do mundo pela Covid-19. E isso apesar de o país possuir menos de 3% da população do planeta. Somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais da Covid-19. E estamos entre os 10 com o maior número de mortes por milhão de habitantes. 500 mil pessoas perderam a vida e milhões de brasileiros perderam seus companheiros, companheiras, familiares, amigos, colegas e vizinhos. Precisamos fazer melhor daqui para frente. Precisamos fazer melhor imediatamente. Distanciamento social, higienização, máscaras e vacinas.
É isso que protege contra o vírus. Pode ser óbvio, mas não podemos parar de repetir. Seguir essa receita é sinal de empatia, responsabilidade e cidadania. E combater a desinformação e as fake news sobre a Covid-19 ajuda muito. Afinal, como queremos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fizeram a sua parte durante a pandemia ou que deram de ombros para o problema? 500 mil mortes é um preço muito alto. Precisamos fechar essa conta. Para enfrentar a realidade, só existem 2 caminhos: a ciência e a consciência. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com Comunicação SA. Encontro que eu tenho hoje com Ariane Pereira, ela que é Senior Manager da área de comunicação internacional da General Motors já há algum tempo, mas que há 3 meses juntou mala e cuia e foi para os Estados Unidos, está morando lá em Michigan. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, Ariane, como é que foi essa mudança? Como é que se deu essa mudança, tanto do ponto de vista pessoal quanto no profissional? Onde fica a padaria? Onde é o mercado? Como é que foi todo esse desafio, esse desapego, apesar de que você já esperava essa mudança acontecer em algum momento, mas chegou aquela hora que é hoje. Como é que foi essa mudança? Conta para mim, por favor. Ainda bem que a internet existe, né? Porque eu fico imaginando uma pessoa que fazia, né, mudança como essa há 20 anos atrás. Eu uso o Google para tudo e acho tudo que eu preciso no Google, né? Mas quando não tinha e GPS, né, por exemplo, mas quando não tinha isso, né, devia ser mais desafiador ainda. Bom, então, eu acho que falando um pouquinho do lado pessoal, assim, eu acho que para mim o maior desafio da mudança foi a questão familiar, né? Eu sou casada, meu marido é engenheiro, e ele foi assim incrível, né? A gente, como uma família, tomou essa decisão juntos de vir para cá, porque enxergamos que seria uma oportunidade não só para mim, né, mas para ele também. Mas não torna mais fácil, né? Ele trabalhava já há quase 10 anos numa empresa que ele gostava muito, ele era feliz lá. E óbvio, né? Para mim, assim, o peso de fazer ele deixar do emprego dele e vir para cá, né? Por mais que a gente sabia que aqui teria oportunidades incríveis para ele também, com certeza não foi fácil, né? Mas enfim, acho que isso é uma coisa muito importante, assim, numa mudança grande como essa, né? Você tá ali junto com a sua família e tomar uma decisão juntos e entender que os desafios pelos quais vocês vão passar, que vão passar, né? Que tem que passar juntos, e que faz parte ali do processo, né? Então, acho que esse foi o maior desafio, assim. O que foi muito legal é que, bom, como eu falei, meu marido é engenheiro, ele fala inglês já, então a gente achava que ia ser tranquilo para ele se recolocar. Aqui nos Estados Unidos tem realmente muita oportunidade. E ele veio com visto que permitia para ele trabalhar, né? Então isso era muito importante. Então, a gente está aqui faz quase 3 meses, ele já se recolocou, né? Está trabalhando no fornecedor automotivo, então fico muito feliz que a minha oportunidade foi uma oportunidade não só para mim, né? Foi para nossa família mesmo. Então isso foi muito legal. Que bom. Eu acho que de resto, assim, de desafios, eu e meu marido, a gente morava em São José dos Campos, que é uma cidade que a gente gostava demais, a gente tinha muitos amigos lá, e vivia uma vida muito feliz lá. Então é muito difícil, assim, quando você abre mão dessa vida feliz que você tinha e você tem que abrir a mão para dar espaço para algo novo vir, né? Então a gente tinha acabado de comprar apartamento, a gente vendeu tudo que a gente tinha, absolutamente tudo. Nós viemos para cá com 5 malas, Como é que é e esse aí desapego, Ariane? o desapego, Como é que olha, é eu sou bem desapegada, viu? Eu né? sou das coisas materiais, assim, eu sou bastante desapegada. Meu marido é um pouquinho menos, mas eu sou bastante desapegada. Se não tive problema em doar coisas, vender coisas, algumas coisas que a gente que tem um pouquinho mais de valor pessoal, assim, você dá um pouquinho de
peso no coração, mas você tem 5 malas, tipo, tem limite, né? A gente tinha 5 malas porque a gente veio para cá 2 vezes, né? A primeira vez em junho para, enfim, ver casa e tal, e aí a gente podia trazer uma quantidade de malas e depois a vinda definitiva, né? Então a gente trouxe mais mala, mas o espaço é limitado, então você tem que fazer ali o exercício do desapego, né? Que na verdade, agora que eu tô aqui, isso acabou me ensinando assim a tentar ter menos coisas na vida, sabe? Porque a gente nunca sabe. Hoje eu tô aqui, amanhã vai saber, né? Abre um pouco esse seu horizonte, assim, né? De que o mundo é muito grande. Pode ser que tenha outros lugares aí para ir no futuro, né? Então, acho que é uma coisa legal que eu acabei aprendendo, assim, de tentar ter um pouco menos de coisas, né? Para ficar um Sua pouco mais casa, livre. você mora em casa? Aqui eu moro num negócio que eles chamam de townhome, que Uhum, é uma mistura de casa e apartamento. uhum, Então, as casas, elas são... É um condomíniozinho, assim, que as casas, elas são uma do ladinho da outra, então a gente divide parede com os vizinhos, mas eu não tenho ninguém que mora em cima ou embaixo de mim. E a minha porta é para a rua. Então, é bem misto, assim, de casa e de apartamento. E a Isso garagem? é uma coisa... Tem garagem. Tem que ter garagem, né? E Michigan é Não. muito frio. Ah, Aqui eu tô de camiseta, né? É setembro, tá? Essa semana tá bem calor aqui, mas logo vai começar a esfriar, as folhas já estão começando a amarelar, uhum, e a partir de novembro o bicho pega. Aqui é realmente bem frio, né? A gente tá na divisa com o Canadá, né? Então o inverno é bem intenso, e bem longo. uhum. Então, ter a garagem ali, nem todo mundo tem, né? Mas a gente fez essa escolha, né, para ter esse conforto para ajudar na nossa adaptação, né? De não ter que tirar neve do carro, né? Essas coisas. Eu perguntei, Vianney, porque você falou em desapego e garagem nos Estados Unidos é um problema, né? Porque é um lugar onde você não desapega de nada. Em geral, é onde está está uma segunda casa lá, né? É verdade, tem muita gente, eu vejo muito aqui na minha vizinhança, o pessoal bota tudo dentro da garagem, menos o carro. O carro fica na rua. Isso, fica na rua, exatamente. É interessante. Agora, apesar de que você já estava no cargo já há algum tempo, como é que você está trabalhando? Tudo bem, a casa, vocês foram 2 vezes aí para os Estados Unidos, conseguiram solucionar. Uma das vezes que nós conversamos, você estava atordoada buscando casa e tal, e aí você se instalou, enfim, achar a farmácia, a padaria, que não tem, acho que nos Estados Unidos em geral não tem padaria, acho que aí em Michigan. Tem padaria de brasileiro, viu? Não fui Cara, ainda, mas tem. Tem uma comunidade brasileira grande aqui. É legal. então tá bom, não vai faltar coxinha, pão de queijo, nada disso, né? Não vai mesmo. Agora, Ariane, como é que foi o trabalho? Porque aí uma convivência totalmente diferente. A mesa já não é a mesma, o ambiente não é o mesmo, as pessoas são diferentes. Embora exista, a gente sabe, uma preparação e as empresas, sobretudo as empresas com o porte da General Motors, uma cultura de acolhimento bastante grande, é um lugar estranho, né? Como é que foi o primeiro dia de você botar o pé uma foto que você publicou, não sei se aquele foi o primeiro dia, mas é uma foto que você publicou na frente do prédio da GM. Como é que foi o seu primeiro dia? Meu primeiro dia ele foi lá no Brasil ainda, né? Então foi virtual. Ah, tá. Mas aqui, não, ele continua sendo muito virtual, porque o meu trabalho, eu trabalho com gente do mundo todo, né? Então, parte da minha equipe está na Coreia, aqui na área de comunicação fica eu e meu líder, né? Aqui em Michigan mesmo. Mas o meu time está espalhado pelo mundo todo, então a gente acaba trabalhando muito de forma assíncrona e virtual, né? Entendi. Então, tem gente na Coreia, tem gente no Japão, tem gente lá na América do Sul, né? Então, continuo trabalhando muito com os meus colegas da minha função anterior. Então, eu acho que, de certa forma, para mim, pessoalmente, a pandemia acabou preparando um pouco, né? Porque a gente teve que trabalhar muito tempo online, né? Fazer muita reunião no Teams, todo mundo ver a casa de todo mundo, enfim. E eu acho que foi muito tranquilo, assim. É óbvio que você está conhecendo uma coisa nova, então você observa muito, né?
para aprender ali as culturas que são diferentes da sua. Mas eu acho que o meu time em particular e a GM em geral é uma empresa que tem uma cultura muito bacana, muito aberta, muito transparente. E assim, eu acho que quando você tem uma mente aberta e você está curioso e você tem paciência, sabe? Você tem essa abertura, assim, você consegue ir se ajeitando e trabalhando e conhecendo um pouco mais sobre outras pessoas que moram no outro lado do mundo. Isso vai aproximando, assim, e vai fazendo com que trabalhar junto, por mais que você e a outra pessoa tenham estilos de vida, às vezes, completamente diferentes, vai ficando mais fácil, sabe? Então, eu acho que o maior desafio, para mim, pessoalmente, assim, talvez seja a questão do idioma. Eu falo inglês, óbvio, né? Escrevo em inglês, se não tivesse o idioma fluente, não teria como exercer minha função, porque afinal eu trabalho em comunicação, então eu falo muito, né? As apresentações, escrevo muito, então não teria como fazer. Mas para quem foi uma comunicadora em português a vida toda, ter que começar a ser uma comunicadora em inglês tem os seus desafios, né? Sem dúvida. Porque, óbvio, eu conto todas as histórias que eu preciso contar, eu falo tudo que eu tenho que falar, mas como não é o seu idioma nativo, a energia assim que você tem que usar, sabe, para poder se comunicar é muito maior, né? Não é o seu natural, né? Morando aqui, enfim, tem que ir no mercado em inglês, tem que ir no médico em inglês, você fala, né, fora de casa é só inglês, então acaba que ajuda muito. Mas ainda é um desafio, porque você sente assim. Eu brinco muito assim, que eu sou muito eloquente em português. Em inglês, tô chegando lá. É mais contida. É. Muito bem, a gente está conversando com a Ariane Pereira, que é Senior Manager da área de comunicação internacional da General Motors, e ela está contando com essa experiência de casa nova, agora que está em Michigan, nos Estados Unidos, depois de já está ocupando a função que ela se encontra no momento, mas já há algum tempo aqui no Brasil, e por conta da pandemia, as restrições para a emissão de vistos, enfim, isso acabou retardando um pouco a sua ida para os Estados Unidos, mas agora ela está de casa nova, já descobriu a padaria dos brasileiros lá, então já está mais ambientada. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho nessa continuidade da conversa que estamos tendo hoje com a Ariane Pereira, Senior Manager da área de comunicação internacional da General Motors. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos fazendo aqui a nossa Comunicação SA. Chegamos à última parte do nosso programa de hoje, onde eu recebo a Ariane Pereira, Senior Manager da área de comunicação internacional da General Motors. Ela que está agora vivendo, não sei se eu posso dizer o sonho americano, mas o filme americano, né, Ariane? A gente falava aqui no intervalo que, dada a expansão cultural que aconteceu nos Estados Unidos, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente se identifica muito com a cultura americana, a gente se vê, às vezes, em cenários de filme, né? Como é que foi esse primeiro impacto, Ariane, aí? Você já teve essa experiência, esse sentimento, não? Sim, é engraçado, assim, porque a gente cresce sendo bombardeado pela cultura americana por meio de música, filme, né? Uhum. Então, eu conversei com muita gente antes de vir para cá,
brasileiros especialmente, né? Porque eu queria reunir essas informações, né? Para saber como é que era, né? Quais eram os desafios que eles tinham enfrentado e como eles tinham superado esses desafios e saber como é que era mesmo a perspectiva deles, né? E um deles me falou uma coisa que eu achei muito curiosa, e agora morando aqui eu pude comprovar que é verdade, que às vezes você. Ele me falou duas coisas, na verdade. Uma, ele falou que às vezes ele se sentia num filme, Hum. então que o primeiro Natal dele ele acordou e tinha neve. Não, cheguei no verão, né? E aqui ainda tá calor, né? Tá começando a esfriar, então não vi a neve aqui ainda, mas tenho certeza que quando chegar e o Natal tiver neve, tiver aquelas decorações natalinas, com certeza vai dar uma sensação de estar num filme, assim, e eu acho isso muito legal, assim, né? Porque, enfim, essas coisas, né, de entretenimento, elas geram sensações boas na gente, né? Então, você Claro. tá ali e poder ver isso todo dia acaba sendo muito bacana, né? E outra coisa que ele me falou é que às vezes ele sentia que ele estava de férias. E às vezes, assim, eu e meu marido, a gente está aproveitando e tentando explorar muito aqui a nossa região, né? Então, já fizemos algumas viagens. Então, fim de semana, às vezes a gente pega carro e vai para algum lugar, estamos tentando, né, conhecer os restaurantes, até para aproveitar, porque isso é muito interessante, outra coisa muito legal, né, daqui, que as pessoas vivem pelas estações, porque as estações, elas mudam muito o clima, né, de uma estação para outra. Então, no verão, você tem o sol até 9h30 da noite e todo mundo aproveita. Sai, vai para restaurante, vai para parque, né? Aí Uhum. chega o outono, já fica um pouquinho mais frio, mas você ainda consegue sair, né? E fazer coisas e tudo mais. Inverno, aqui é muito frio mesmo no inverno. Então as pessoas ficam um pouco mais recolhidas, né? Em casa. Então cada estação tem os seus programas, né? Então a gente está tentando explorar bastante e ir para bastante lugares, né? Até às vezes passeando no centro de alguma cidadezinha aqui, eu tive muito essa sensação esses dias, que eu estava de férias. Então é bacana, assim, com certeza. Agora, Ariane, vamos fazer uma retrospectiva rapidinho da sua carreira. Você começou na Whirlpool, lá, lá em Santa Catarina, me corrija se eu estiver errado, em 2012. E daí você. Isso, É isso mesmo? isso mesmo. Hum. O meu primeiro emprego na comunicação foi na Whirlpool Latinoamérica, né? Trabalhei lá na área de comunicação por 2 anos e meio. E lá eu fazia tanto comunicação interna quanto externa, e eu trabalhava na fábrica de Joinville, né? Que é a minha cidade natal. Hum. Os caminhos da vida, às vezes a gente vai se preparando, né, para as oportunidades, como a gente estava falando no intervalo, e às vezes as oportunidades aparecem por motivos profissionais ou motivos pessoais, né? Eu acabei indo morar no estado de São Paulo, né, por motivo pessoal, então eu me casei e o meu marido tinha ido trabalhar em São José dos Campos, né, na Embraer. E daí, quando a gente noivou e tal, ficamos um tempo à distância, né? Porque ele também é lá de Santa Catarina. Quando a Uhum. gente se casou, eu acabei indo morar em São José dos Campos também. E também fui trabalhar na Embraer, né? Na Embraer eu fiquei só 6 meses. Era um trabalho temporário mesmo, né? Mas foram 6 meses super bacanas, super intensos. Em que eu acho que tudo na vida é experiência, né? Então, conheci gente diferente. é, Fui morar, né, num outro estado, então fiz novas amizades, conheci uma cultura diferente de empresa, né, que cada empresa realmente, assim, tem a sua cultura, e isso é muito bacana de ver, assim, né, então fiquei 6 meses na Embraer, e depois da Embraer eu fui para a GM, né, que é onde eu tô até hoje, né, então na GM, acho que eu já falei um pouquinho, né, sobre a minha experiência lá, mas acho que o que seria bacana de comentar disso de estar preparado, né? De, enfim, ficar atento para as oportunidades, É né? sobretudo isso, porque às vezes a gente se prepara profissionalmente, faz cursos, enfim, busca alternativas que complementem o seu currículo, mas a gente esquece um pouco de ficar atento a essas oportunidades que vão surgindo, que é aí todo esse seu arcabouço cultural, de conhecimento, você pode empregar nessas oportunidades e a sua carreira dar uma alavancada. E eu queria que você contasse um pouco, compartilhasse com a gente como é que foi
a tua experiência? Como é que você entende esse processo? Uhum. Eu acho que eu sempre tive um perfil de ser interessada em me envolver sempre em projetos que me desafiassem. Não é que eu não sinto frio na barriga, eu sinto também, mas se eu estou muito ali no conforto, eu já acho que está um pouco estranho. Não acho que existe absolutamente nada de errado em você estar trabalhando com o que você gosta e o que te deixa confortável. Acho que cada um é cada um e faz o que acha melhor para si, né? Mas eu, particularmente, sempre tento me envolver em projetos diferentes e que eu vou ter esse balanço aí entre aprender, né, coisas novas e agregar valor também por causa das minhas experiências anteriores, né? Então, sempre estou aberta a fazer coisas novas justamente para isso, assim, porque eu acho que é muito, muito valioso, sabe? Acho que questão de se preparar também, outra coisa que eu acho muito importante para mim e que, sem dúvida, me levou para onde eu estou hoje, né, é eu aprender o outro idioma, né? Você estava comentando no intervalo que você está aprendendo mandarim, isso é muito legal. E para mim o inglês foi uma coisa que eu aprendi quando eu estava um pouco mais velha, assim. Eu vejo muitos pais hoje em dia colocam os filhos em escola bilíngue, né? Eu acho que isso é muito legal. Na minha época a gente até tinha inglês na escola, mas não era esse foco todo, assim, né? Então eu fui aprender a falar inglês de fato quando eu era um pouquinho mais velha, já estava com uns 20 e pouquinhos, né? E a forma como eu aprendi, acho que foi uma coisa que para mim funcionou, né? De novo, talvez não funcione para todo mundo, mas que para mim me ajudou muito, né? Que foi tentar aprender de uma forma natural. Então, ler livros em inglês, né? Então eu comecei a ler livros só em inglês. No começo era muito difícil, não entendia muita coisa do que eu estava lendo, então tinha que ler com o dicionário do lado, assistir seriados, que a gente assiste muito filme, seriado, com legenda em inglês, que foi ali me ajudando a criar vocabulário, a entender as regras gramaticais, né? Então, e aí quando eu vi, eu estava falando, sabe assim? Então, óbvio, né, que não foi do dia para a noite, né? Foram alguns anos aí nessa rotina até virar de fato fluente, né? E ainda estou aprendendo, né? Estou sempre aprendendo, como eu estava te falando antes, né? Acho que até hoje, para mim, o idioma é uma barreira, mas como é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito de aprender, né? E sou muito curiosa com isso, acaba sendo um aprendizado divertido, né? Então eu acho isso, assim, a gente tem que estar atento para as oportunidades e, óbvio, né, tentar se envolver naquelas coisas que fazem sentido para a gente. Acho que até acabo conectando isso com o aprendizado do inglês aí, no meu caso, né? Buscar aquilo que faz sentido para você, que está por trás de um propósito maior seu, talvez, seja ele interno ou externo, né? E ir naquele caminho ali, porque eventualmente você vai indo e oportunidades bacanas podem surgir, sem dúvida. Muito bem. Ariane, chegamos ao final da nossa conversa de hoje, esse encontro que tivemos aqui para contar um pouco dessa tua trajetória iniciada lá em 2012, nem é tanto tempo assim, mas uma caminhada sólida que te colocou agora uma posição de relevância numa empresa igualmente relevante, como Senior Manager da área de comunicação internacional da General Motors. Eu desejo sucesso para você, como isso acho que já é quase uma redundância na sua carreira, mas que você se divirta muito sobre tudo isso, né? Se divirta com o que você faz e encontre cada vez mais propósito naquilo que você faz. Muito obrigado, viu, por você ter atendido ao nosso chamado aqui do Comunicação SA. Obrigada, Marco. Foi um grande prazer, né, poder dividir um pouquinho da minha história. Quem sabe, né, inspirar alguém aí que esteja querendo também fazer coisas diferentes na carreira. E acho que isso que você falou é muito importante, assim, se divertir é importante pra caramba também. A gente tem que trabalhar duro, mas se divertir também é essencial. Então, muito legal. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Ariane, por estar aqui conosco. Obrigado a você que também nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!